Olá, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Iriscast. Nesse episódio, nós vamos discutir a inteligência artificial e seus reflexos no mercado de trabalho. O fato é que, atualmente, nós somos espectadores do rápido avanço da tecnologia, notadamente a inteligência artificial, com destaque para o ChatGPT, provoca calorosos debates e acende um alerta quanto às formas como essa ferramenta impactará a nossa realidade. Para debater essa tecnologia, suas implicações presentes e futuras, me acompanham nessa mesa Flávio José Bade, formado em Ciência da Computação na Universidade Católica de Petrópolis, especialização em Gerência Estratégica da Informação pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisador em Inteligência Artificial no grupo do professor José Carlos Tavares, que é uma das maiores referências nesse segmento, de 1989 até 1992. Realizou inúmeros treinamentos técnicos e possui inúmeras certificações, incluindo treinamento e estágio em Managed Security Services, na Internet Security Systems, nos Estados Unidos, em Southfield, Michigan, correto? Em 2000, maio de 2000. Desde junho de 2015, ele ocupa o cargo de arquiteto global de serviços de segurança da IBM. Flávio, muito obrigado pela sua participação. Obrigado pela oportunidade, por estar aqui. Me sinto honrado e, como nós falamos do meu tempo de pesquisador em inteligência artificial, cabe aqui um agradecimento e uma homenagem ao professor José Carlos Tavares, grande mestre de matemática e o mentor do nosso grupo, né? E, mais importante que tudo isso, um grande sujeito. Foi um privilégio. Também me acompanha a doutora Júlia Vollmer, 14 voltas, formada em Direito pela Universidade Católica de Petrópolis e pela Universidade de Lisboa, em Portugal, especialista em Data Protection Officer pela Fundação Getúlio Vargas, FGV, atualmente é associada do escritório Aires da Mota, advogados com ampla atuação na área de Lei Geral de Proteção de Dados e Direito Digital. Júlia, você já é da casa, mas é o primeiro que você participa, então boas-vindas ao podcast. Muito obrigada, Breno, pelo convite. É uma honra ter ajudado um pouquinho no desenvolvimento do podcast e agora estar participando como convidada. Então, para começar a debater sobre a inteligência artificial, eu acho que a gente precisa fazer um histórico, né? Flávio, vamos começar debatendo o surgimento dessa ferramenta, assim, basicamente, para nós que somos leigos, né? Como é que surge, quando surge a inteligência artificial? Bom, conceitualmente se diz que começa em 1950 com Alan Turing e o Turing Test, né? Mas, por exemplo, se falava já em redes neurais em 1942. E aí, nessa época, se falava em entender o que é uma rede neural humana e o que seria ela artificial e mais interessante, que você poderia programar a mente humana. Então, ali você já tem uma ramificação para a neurociência e você tem essa ramificação depois para o que seria você tentar simular isso em termos de máquina, tá? Aí se diz que a rede neural, que é engraçado que a gente traduz as coisas, né? Porque na minha época de pesquisa a gente discutia se não deveria ser rede neuronal, mas ficou rede neural mesmo, tá? Então a rede neural artificial, ela toma forma já em 1967 no MIT, onde eles dizem que matam o problema. E basicamente, não vou detalhar isso aqui, mas você pode pensar como uns nós, como se fossem os neurônios, né? E você tem os estados de entrada e saída, e eles começaram a colocar as camadas no meio. Só que isso tem uma complexidade muito alta, tá? Então, quando você está falando de 1967, baixa viabilidade, prática de implementação disso, né? Mesmo quando, no meu tempo, a gente considerou redes Bayesianas para você fazer uma inferência usando probabilidade. Bayesianas? De Bayes, porque trabalhava com probabilidade. E, bom, era mais por conta do que o Tavares estava desenvolvendo, né? E a gente ia junto.
mas assim, parecia também mais viável do ponto de vista computacional. Assim, eu não sei se vocês têm a percepção da capacidade de processamento que vocês têm no bolso hoje em dia, tá? Mas eu acho que se contassem para o Flávio daquela época, eu provavelmente não acreditaria, eu ia associar isso com ficção científica. A gente tinha muitas restrições e eu acho que isso define muito a inteligência artificial, mas eu não quero me adiantar nessa parte. Não. Então, eu acho que nessa sua primeira explanação a gente já pegou muitas informações importantes. Mas vamos primeiro falar desse personagem que foi o Alan Turing. O Alan Turing, ele tem um filme, inclusive, em sua homenagem, né? Tem. Não foca em... Aliás, esse filme é muito bom, tá? Não é o foco aqui, tá? Mas é um filme já relativamente antigo, mas ele é bem feito, a história é legal, a forma como eles apresentam. Então, assim, o foco dele é Bletchley Park e eles fazendo decriptografia, eles fazendo criptoanálise da máquina Enigma. E aí o Turing é chamado por causa das máquinas de Turing. Ele tinha a ideia de como fazer um computador programável. Mas assim, a capacidade do equipamento que ele dispunha era ainda a restrição naquela época muito maior ainda, tá? Gente, vocês não têm ideia do que é o computador do módulo da Apollo 11, tá? Vocês podem pesquisar, assim, se você para pensar objetivamente, falar com alguém de hoje em dia, você vai fazer com aquele equipamento, a pessoa fala, o que? Lua aquilo ali? Não, tá maluco. Não dá nem para tentar. Tá? Então, assim, ele fez a criptoanálise da máquina Enigma naquela época, mas ele fez muito mais do que isso. Então, por exemplo, o maior prêmio de ciência da computação é o Turing Award. Você pode ver ele como abaixo de um... Meu Deus, está me fugindo... É um Oscar da computação. Não, é mais do que isso. Mas, assim, é um prêmio Nobel da computação. É abaixo do Nobel, mas é como se fosse um Nobel da computação. Assim, é o maior prêmio. E ele foi uma pessoa fantástica. Então, por exemplo, quando você está falando de teste Turing, é 1950. A condenação que aparece no filme, trágica... Você lembra do nome do filme? O Jogo da Imitação. O Jogo da Imitação. O nome em português é O Jogo da Imitação. Que inclusive ganhou o Oscar de melhor roteiro em 2015. Foi um filmaço. O roteiro é bom, realmente, ele é bem escrito. Além do tema em si, ele é bem escrito. Agora eu vou ter que ver. E olha... Desculpa, o personagem principal é aquele ator que interpretou o Doctor Strange no universo da Marvel, aquele britânico, me fugiu o nome dele. Mas assim, ele é um ótimo ator. Para você que pensa em falar sobre regulação, tem um filme dele que também é muito bom, que chama Brexit. Ele é o ator principal ali também, fantástico. Mas então, o que eu queria ressaltar é que se você pensar no que aconteceu com o Turing em 52 e que ele morre em 54, ele estava no auge, gente. O que ele podia ter feito de contribuição por mais 20 anos, talvez 30, 40, se ele vivesse o suficiente, ele podia ter feito muito, muito mais. Mas é a realidade. Inclusive no filme, né, a gente viu um computador do tamanho dessa sala, né, para decodificar as mensagens no meio da Segunda Guerra, né? Decodificar mensagens alemães, né? Ele utilizando aquele mega computador para conseguir desvendar. E aí ele até define as técnicas de criptoanálise, tá? E nesse caso é uma que é conhecida como non-ciphertext, ou seja, é um texto cifrado conhecido. Mas eu não vou explicar como, senão vou dar spoiler do filme, que é a parte mais legal. Mas isso se refere à capacidade de processamento do que ele construiu. E se ele não conseguisse um atalho, ele não ia chegar no objetivo. Certo. E na sua primeira explanação você também você falou sobre redes neurais, né? Você pode explicar um pouquinho melhor para a gente o que seriam essas redes neurais artificiais? Então, seria você emular o que é feito no cérebro humano em nós, que representariam os neurônios. E você colocaria informação para ser processada nessa rede neural artificial. E aí você pode pensar nisso em termos de complexidade e de capacidade de processamento. Como é que seria esse monte de nozinhos? Você pode pensar na quantidade de neurônios que você tem na cabeça e esses nozinhos processando informação.
E eu acho que outro exemplo que a gente tem de uma inteligência artificial mais antiga é o computador Deep Blue. Foi famoso porque ele venceu do russo, né, uma partida de xadrez contra o então campeão mundial, né, É russo, o Gary Kasparov. Kasparov. É só uma correção, eu falei nó e o pessoal já se traduz como nodo, mas a ideia é essa, né? São aqueles itenzinhos de processamento. Deep Blue, assim, eu acho que a relevância dele, ela pode ser comparada ao do ChatGPT, tá? Porque o que acontece? A própria equipe define ele como Good Old Fashioned AI. A gente está falando de, na verdade, 96, que ele perdeu em 96, ele ganhou em 97, Kasparov queria uma revanche, não aconteceu. E aí, se você for pesquisar o assunto, tem muito debate em relação a isso. Mas fica o fato da exposição, de você chegar para a pessoa comum e falar assim, ó, tá aqui, é assim, tá vendo? Tá vendo o que dá para fazer? Então, assim, e de certa forma, é esse mérito que o ChatGPT vai ter, que ninguém vai conseguir tirar. Também foi levantado uma série de coisas, acho que a gente vai falar de ChatGPT depois, né? Mas, assim, eu vejo o Deep Blue principalmente nessa questão de mostrar para as pessoas o que pode ser feito. E vamos entrar então no ChatGPT. Né? O ChatGPT, né, enquanto a gente conversava, se preparava para esse podcast, né, o Flávio ele me deu uma breve introdução sobre inteligência artificial. E você diferenciou para mim. Você falou, olha, uma coisa é a inteligência artificial generativa, uma coisa é a inteligência artificial geral. E o ChatGPT, especificamente, seria uma inteligência artificial generativa. Flávio, explica para a gente essa diferença. Então, na verdade, as pessoas já têm receio da inteligência artificial generativa, tá? A inteligência artificial generativa, ela é capaz de gerar. Aliás, não sei se a tradução está certa, tá? Porque você até escreveu gerativa, e eu fico pensando assim, não, acho que é gerativa, não é generativa em português, mas tudo bem. Ela é capaz de gerar conteúdo. Então, você está falando de texto, de foto, de vídeo. Então, ela seria capaz de gerar para você uma petição. Ela seria capaz... mas olha só, a gente tem que saber usar a tecnologia. Ou ela seria capaz de entrar numa massa de dados absurda, por exemplo, de casos, e trazer para você só o que te interessa. E já te trazer um laudo. Por exemplo, ó, eu acho que esses aqui se aplicam mais por isso, eu iria para essa linha. Numa abordagem assim, você não tira o especialista. Mas uma inteligência artificial geral, uma inteligência artificial forte, seria como nós. Né? Aí é válido o teste de Turing, né? De você falar assim, poxa, uma pessoa é um computador, é de verdade esse negócio? A inteligência artificial geral, ela seria um computador, aquela ideia do eu penso, logo existo. Né? Eu penso de verdade, eu existo de verdade, eu sou autoconsciente. Já a generativa, que é o que a gente tem na realidade hoje em dia, ela já é bastante interessante, tá? Ela é baseada em redes neurais. E você consegue gerar, por exemplo, uma foto, você consegue gerar um documento. A gente está falando de Large Language Models, ou seja, seriam modelos de linguagem grandes. Esse grande você pode interpretar como sendo, porque eu vou colocar muitas palavras e cada palavra eu vou tornando, né, a comunicação mais complexa. Mas você pode pensar também naquela rede neural que, na verdade, eu estou colocando layers nela. Então ela é grande porque eu estou botando muito layer lá dentro. E é claro que eu vou ter máquina para processar isso. Né? Quando você fala em layers, você está falando, né, em camadas, né? Sim, porque o que acontece? Você vai ter que processar isso numa máquina. Então, se você não ficar atento com a complexidade, você simplesmente não consegue chegar para o outro lado. E aí você tem os recursos de software para que essa complexidade não exploda, ela não se torne exponencial, ela se torne logarítmica pelo menos, né? Ela cresça de maneira constante, que nem sempre dá, mas a gente tem muita capacidade de processamento hoje em dia. Então, assim, Large Language Models, esses modelos de linguagem grandes, eles levam em consideração que você vai fazer redes grandes, com muitas camadas, e vai processar esse negócio todo. E nesse processamento, a gente entra na questão
de como o chat GPT ele se alimenta. As informações que nós colocamos no chat GPT são elas que vão eventualmente aumentar a capacidade do chat GPT de solucionar problemas, por exemplo, falando de uma forma muito simples. Né? Não, é por aí mesmo. A gente aprende, tá? E essas automações, né, elas também aprendem. Então essas redes têm que ser treinadas e você tem que treinar no conhecimento específico e se ela errar, você tem que retreinar e mostrar não é assim. Que é um processo de aprendizado, né? Bastante interessante. Então, acho que você ia falar disso, né, de aprendizado. Exatamente. E eu acho que nesse momento a gente entra um pouco na área da Julia, né, que é a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Julia, explica pra gente um pouquinho o que é a LGPD, só para quem não sabe. Tá. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem para a gente cuidar mesmo da proteção dos dados pessoais das pessoas físicas. Então, nessa a gente tem, né, a diferenciação de dados pessoais para dados pessoais sensíveis, que eu acho que pega um pouco também nesse assunto de inteligência artificial, quando a gente está falando, por exemplo, do ChatGPT. Só para título, né, de conhecimento aqui mesmo, o dado pessoal, tudo aquilo que torna a gente identificável, nome, endereço, CPF, nossos documentos básicos. E o sensível já seria aquilo que, se vazar ou se for utilizado de forma incorreta, pode causar preconceito ou discriminação àquele titular dos dados. E aí, quando a gente fala sobre o ChatGPT e talvez esse uso indiscriminado dos dados ali alimentando essa inteligência, claro que quem sabe como alimentar aqui, você não me arrisco nessa parte, mas falando juridicamente mesmo dessa parte do uso dos dados pessoais, me preocupa um pouco. Que numa pesquisa assim, básica entre o ChatGPT e o que é meio que concorrente deles da Microsoft, a gente faz uma pesquisa, às vezes esse da Microsoft ele vem com uma fonte. Se você pesquisar diretamente sobre alguma figura pública da cidade, por exemplo, o da Microsoft ele vem com uma fonte desses dados. Fala o nome da pessoa, fala o que tem, fala o que faz na cidade, sua profissão, enfim. Já no ChatGPT é um pouco diferente isso. Acho que como ele armazena todos os dados, né, ele vem uma busca geral na internet, ele vem também com, eventualmente, informações falsas sobre a pessoa. Que não tem uma fonte de tão credibilidade. Exato, né? ele não pega, ao meu ver, posso estar errada se eu estou explicando errado, né? Não, você está Mas ao meu ver, ele não pega de uma fonte específica, como seria esse da Microsoft, por exemplo. Então acaba que, ao você ter esse poder de ir alimentando a ferramenta, como eu acho que essa ferramenta é super útil, podemos usar para várias coisas no nosso dia a dia, acelera muito o nosso processo. Mas talvez seria necessário, até mesmo como treinamento, que você falou agora há pouco, que a máquina precisa ser treinada para um processo de aprendizado como nós passamos. Só que talvez esse treinamento nós não saibamos fazer. Então, às vezes, a máquina pode ser alimentada com informação que não seria verdadeira e assim a gente dá poder para uma fake news, para uma disseminação de informações que não seriam tão fiéis à realidade ou então informações que não estariam ali expressas por inteiro, que poderiam causar um problema a esse titular dos dados. Então, acho que fica aí a minha preocupação com o uso do ChatGPT quando a gente está falando de dados pessoais dentro da ferramenta. Eu acho que a questão é até anterior, tá? O que é apropriado você colocar num ambiente público e num ambiente privado? Então, assim, se eu te entrego num caso jurídico qualquer, informações sensíveis, e você deixa isso numa pasta no meio da rua... Vazamento de dados. Não é uma atitude apropriada, mas pode ter sido não intencional e tudo mais. Então, assim, mas se você objetivamente quer colocar os meus dados no meio da rua, é diferente. Então, se você está colocando que ali não tem essa privacidade, ou que não se deve ter essa expectativa de privacidade, você tem que pensar o que tipo de ferramenta você vai colocar. Isso vale para muita coisa. Você pode, por exemplo, querer usar um tradutor. E você pode pegar no tradutor, botar um texto sensível em outro idioma e colar ele inteiro ali. Ele vai ficar no tradutor. Mas eu usei um tradutor público. Você fez uma opção objetiva ao fazer isso. Tá? Eu sei que eu posso estar parecendo simplista, mas assim,
essas discussões todas sobre esse pioneirismo e o que foi mesmo pioneirismo, o que foi pouca responsabilidade, isso vai ficar, e assim, já está feito, né? Eu acho que o mais importante é a gente pensar em como vai usar esse tipo de ferramenta e o que é para ser usado em ambiente público ou em ambiente controlado, ou em ambiente restrito. A gente fala muito de ambiente cloud hoje em dia, então você pode ter o espaço privado dentro do ambiente que foi desenhado para ser público. E esse tipo de precaução, ela é devida, que é o caso, por exemplo, que essa legislação já cobre. Sim. Entendeu? Eu não devo fazer certas coisas com a informação que me é identificada como uma informação sensível, mesmo que fosse simplesmente fazer uma tradução. Uhum. Eu tenho que pensar, então eu não vou usar uma ferramenta pública, ou eu vou cortar e eu não vou colocar as coisas relevantes na tradução. Isso é só para simplificar, para não usar o exemplo do ChatGPT, né? E, Júlia, a gente observa hoje em dia, né, que muitas empresas de diversos setores, né, eu cito, por exemplo, clínicas médicas, né, que a gente vê o trato de dados sensíveis muito latente, né, nesse segmento, a gente está vendo um vazamento de dados com certa frequência, né? E agora com o ChatGPT, que é uma ferramenta poderosíssima, né? Se não houver o devido cuidado, esse vazamento pode ser maior, né? Com certeza. E eu acho que o maior problema aí é de quem é a responsabilidade. Sim. A gente estava até discutindo um pouco sobre isso antes da gente começar a gravação do podcast hoje. Eu estava dando uma pesquisada sobre essa questão de inteligência artificial e tudo, e eu li, foi até um deputado, se eu não me engano, que estava tendo uma discussão sobre essa regulação ou não da inteligência artificial, dando os apontamentos, e aí ele trouxe para a mesa uma discussão, um exemplo, que foi o seguinte: uma faca, ela é produzida para uma determinada marca. Você vai ao mercado, você compra essa faca. E aí você utiliza essa faca para matar alguém. Na hora do momento que você vai ter o julgamento dessa pessoa e tudo, a marca fabricante daquela faca, ela não vai ser chamada ao processo por ter sido quem desenvolveu o instrumento que foi utilizado para o homicídio. Então, assim, fazendo, lógico, uma analogia bem longe, mas seria essa discussão de quem seria a responsabilidade de um uso indevido dos dados dentro de uma ferramenta de inteligência artificial. Mas eu acho que ainda a gente tem um ponto também a ver, que foi motivo de notícias essa semana, não sei se você chegou a ver, um tribunal aqui, uma juíza, utilizou o ChatGPT para fazer uma sentença, para elaborar uma sentença. Isso repercutiu. Repercutiu. Às vezes ela utilizou o ChatGPT, a ferramenta, e a ferramenta simplesmente inventou uma jurisprudência para basear aquela sentença. Então, assim, claro que ao momento que isso foi descoberto, trouxe toda uma repercussão e, assim, chama atenção para, em alguns segmentos que a gente não imagina que estaria sendo utilizada uma ferramenta para um momento tão sério, você ali a função da juíza que está decidindo em um determinado aspecto da vida do titular daqueles dados, está decidindo ali algo e está botando o ChatGPT e inventando uma jurisprudência. Então, assim, até que ponto também a gente pode confiar nos segmentos gerais da utilização, né? Olha só, e se ela tivesse usado um estagiário? Estagiário também, coitado, estagiário sofre. Eu tenho que usar o exemplo do estagiário, porque o que acontece? Se ela tivesse usado um estudante e tivesse baseado a sentença dela no que fez o estudante, porque assim, o direito não retroage, não é isso? Você tem que ter você tem que só até certo ponto. A responsabilidade objetiva é dela. Sim. Tá? Porque, olha só. Não, isso com certeza, gente. O meu uso, eu não falo em nome do meu empregador, mas a gente tem diretrizes de como usar isso. Então, assim, você deve usar a inteligência artificial para melhorar o seu trabalho. Então, no exemplo que a gente está falando... Não, você não pode fazer uma coisa dessa. Então, por exemplo, eu vou usar uma inteligência artificial para fazer petição.
já que você tem a ferramenta, você pode, por exemplo, falar assim, olha, faz logo 3 para mim. Faz uma normal, faz uma pisando em ovos e faz uma com o pé na porta. E elas vêm para você. Você vai pegar, e talvez você não use nenhuma das 3, você faça uma quarta que é o que você efetivamente... Mas assim, você tem que estar no controle. E ainda assim ela vai te ajudar. Olha, eu quero todos os casos, a gente não usa tanta jurisprudência aqui, né? Mas assim, já tem um volume para você tirar. Eu quero tudo que tem a ver com esse assunto, eu quero que ele mastigue isso para mim. Nesse aspecto, por exemplo, a gente viu um lado que a juíza utilizou, né, e que deve ser responsabilizado, porque ela usou o chat GPT, mas assim, ela não viu, ela não checou se aquela jurisprudência estava ok, ela simplesmente O maior problema é esse, talvez uma falta de cuidado mesmo, que ela utilizou a ferramenta, ok, mas ela não teve aquele cuidado, né? Mas aí a gente vai para o outro lado, só para concluir que o STJ, nosso Superior Tribunal de Justiça, ele já utiliza a inteligência artificial para quando ele recebe os processos, ele conseguir segmentar para as turmas. Cada turma analisa uma área do direito. Então você recebe o processo no STJ, a inteligência artificial já direciona. Tá, mas aí se você considerar em termos de risco, qual é o risco real desse erro? É bem menor, né? Não tem... Os parâmetros são bem definidos. Exatamente. Né? Foi parar na turma errada, não tem... Não, isso eu avalio como um exemplo positivo do uso da... Sim, com certeza. E outra coisa, você estava falando do contexto da AI generativa, o que eu estou acostumado, você tem que receber o resultado com mais um detalhamento dos motivos para como se chegou nisso, né? Então, nesse caso, não é simplesmente por que eu estou usando... Não, essa é a jurisprudência. Então, até para a pessoa que vai validar aquilo, você tem como ir nas fontes, ou no caso, por exemplo, da inteligência artificial, não chegar numa decisão final e falar assim, olha, nível de certeza é esse que é o correto e é por esses motivos. Então, o analista humano vai pegar e falar assim, não, esse aqui, mas e esse outro artigo aqui? Deixa eu ler isso aqui. Né? Tinha milhões para eu ler, eu vou ler 10. Mas utilizar esses 10, né? Não utilizar os outros que não foram verificados. Se você... De novo, eu acho que isso remete a outras características profissionais, né? Uma prática ruim, malpractice, alguma coisa assim. E também tem o seguinte, com toda tecnologia nova, aparecem muito os erros, né? Porque você quer gerar notícia, então você vai dar notícia do que ficou legal, mas tem que criar aqui uma polêmica. Vamos dar esse exemplo aqui, porque todo mundo vai prestar atenção. Não, sem dúvida. E eu acho que nessa discussão a gente já entra num tópico que também é muito falado, provavelmente mais polêmico, é da regulação dessa ferramenta, né? Na sua visão, Flávio, eventual regulamentação, ela frearia o desenvolvimento da inteligência artificial no sentido de que, né? Seria uma poda, talvez, né? Exatamente. Olha, eu acho que poderia frear no âmbito a que ela se aplica e dependendo do que fizesse. Tem um exemplo agora, recente, que é aquela associação primeiro dos roteiristas e agora dos atores de Hollywood, Perfeito. Que eles querem, não deixa de ser uma forma de uma regulamentação, sim, mas ela é da própria sociedade civil, isso é muito mais importante. Então, assim, você não tem o Estado se metendo nisso. Você tem profissionais associados dizendo, olha, você não pode fazer isso, mas aquilo você pode. E você define as regras e as pessoas de comum acordo, e assim, não vou parar de usar a tecnologia. Eu só quero que ela seja usada dentro de determinados parâmetros. Isso funciona, então assim, vai ter limite para gerar, vai ter que constar no contrato se você vai, por exemplo, colocar a inteligência artificial para gerar conteúdo de um determinado artista, mas isso atende outras questões, tem artistas que já se foram desse mundo, então você pode, né, fazer até uma homenagem, tem coisas interessantes. Agora, você também não vai simplesmente remover o profissional e substituir, se bem que eu acho que para dublagem e para legenda, eu acho que é questão de tempo. E aí, de novo, a gente tem que também pensar
profissionalmente em como você se adapta às mudanças e que, né, talvez o trabalho dos nossos filhos seja alguma coisa que a gente nem sabe o que é, nem foi inventado ainda, mas vai ser o trabalho deles. E que talvez atividades que a gente faça hoje sejam absurdas daqui a algum tempo. Então, é mais como a sociedade civil lida com a tecnologia. Essa discussão até sobre pessoas que já faleceram e tudo, nós tivemos há pouco tempo o caso da propaganda utilizando a Elis Regina, da Volkswagen. Inclusive, achei maravilhosa a propaganda, ficou linda, porém a gente entra muito na parte de direito autoral, que é totalmente essa parte de discussão. Nós tivemos também a questão da música, que foi criada, a letra foi criada por uma pessoa totalmente anônima, se eu não me engano, no TikTok. E simplesmente quando foi posta, foi disponibilizada em canais, foram com as vozes do Drake e do The Weeknd. São dois artistas em alta, né? Em alta. Só que eles não faziam ideia da música. E se você colocar, até hoje mesmo, coloquei para ver se ainda estava disponível, e está no Spotify. Se você colocar, sem saber da história da música, você tem certeza que pelo menos o Drake, que ficou perfeita, a voz ficou perfeita, mas assim. essa é a questão da dublagem que está sendo discutida. Sim, sim. Por isso que eu digo que é muito complicado. vai ser difícil de segurar. Mas, vê bem, o artista original foi impulsionado também, de novo, o que a sociedade vê como aceitável, como que a sociedade vai lidar com isso. Mas aí eu acho que, por exemplo, nessa música, que eu achei mais difícil, é que até agora, pelo menos, muito, por exemplo, do deepfake, que seria, por exemplo, essa música, aquela foto do Papa com casaco fashion e tudo, muitas das coisas ainda a gente conseguiria, isso daí deve ser mentira. Ainda cairia numa questão de uma dúvida que a gente teria, pelo menos um pouco. Agora, essa música, por exemplo, se você ouve o início, você não tem dúvida, sabe? E eu acho que o problema nisso é a discussão que está mais tendo nessa parte do direito, de quem que é o direito autoral daquilo, sabe? Quem pode ganhar em cima dessa música? Porque a música virou viral. A questão é, o dinheiro vai pra quem? Isso se resolve num tribunal, tá? Provavelmente com um acordo, e eu digo que os envolvidos ganharam fama com isso. Então, ainda que já tivessem bastante, eles ganharam. Agora, eu tenho até que pensar se eu quero mesmo colocar esse tipo de colocação, tá? Mas vou simplificar. Perícia forense digital é uma coisa muito séria e que precisa ser levada a sério no Brasil, tá? Então, existe técnica para validar essas coisas, sim. Com certeza. Tá? E uma mensagem de WhatsApp não pode ser admitida como prova. Eu posso gerar aqui a conversa do que você quiser, com quem você quiser, pode ser o Papa, inclusive, já fez, né? Tá? Com quem você quiser que ele converse, vou colocar isso como sendo prova, e eu ainda digo que saiu do teu celular, porque eu hackei teu celular. Sim. Até a própria admissão disso, mas eu vou parar por aqui, tá? Mas assim, perícia forense digital existe, tá? Cadeia de custódia da prova é importantíssima. E assim, pode ser que a inteligência artificial em algum momento ameace isso. Eu acho que é até possível, tá? Mas existem outras formas, porque você tem as pessoas, o processo e a tecnologia para definir segurança da informação. Então, se a tecnologia está descoberta, você ainda tem o processo, você tem as pessoas. A minha preocupação, concordo, confio, inclusive, a gente como advogado, a gente precisa confiar, e eu confio mesmo. Eu acho que já vi algumas situações em que a perícia foi perfeita, porque a gente até acreditava. O meu ponto é um pouco antes disso. Até a gente chegar nessa fase de judicialização do problema, qual não foi o alcance daquilo ali, entende? Sendo fake news ou não. Mas assim, qual não foi o alcance daquilo, e talvez esse alcance do que, na verdade, não era a verdade, ou então não condizia com o que estavam querendo ser dito,
talvez fosse chegar a 1 milhão de pessoas e quando a gente tivesse a verdade através de um processo e tudo, chegaria a 1.000. Então, assim, a minha preocupação maior, eu acho que é em relação à dimensão do alcance. Principalmente hoje com as redes sociais que a gente... Tudo é muito rápido. muito rápido, viraliza muito rápido. Então, eu acho que a minha preocupação é um passo antes disso. É um passo antes da gente judicializar a questão. Claro que a gente consegue provar isso, nenhuma dúvida. Mas eu tenho um pouco de preocupação com a velocidade que aquilo se espalha até a gente conseguir provar que é ou não. Eu gostaria de fazer uma pontuação, porque recentemente o presidente dos Estados Unidos, Biden, ele dando uma entrevista para um jornal, ele falou assim, poxa, eu fiquei surpreendido, porque eles colocaram uma entrevista minha antiga e a minha boca falava, né, se movimentava falando algo completamente diferente e eu não consegui identificar aquilo como falso. E aí depois, nessa entrevista, ele fala, né, que, quem sabe, o ideal seria quando se utiliza a inteligência artificial, que haja uma espécie de um selo, naquele vídeo, naquela imagem, que caracterize de fato, para que você de cara possa identificar que houve uma alteração naquele vídeo, naquela imagem. Eu acho que você deveria partir de quem fez, né? Responsabilização. A não ser que a intenção era uma intenção de fraude, e aí a gente remete a outras questões legais que existiam já há muito tempo antes. Não, vem muito antes da inteligência artificial, isso com certeza. Mas... Porque assim, como a gente estava falando da campanha do Outubro Azul e aquela peça muito engraçada, hein? O objetivo estava claro, está claro desde o início. Sim. Entendeu? Mas assim, e ainda assim você consegue impulsionar um assunto. Então o objetivo de marketing, a gente pode colocar assim, foi alcançado e você deu força para a causa, né? Que era o teu objetivo principal. E assim, claro, botei um monte de fake ali no meio, mas ficou bem claro que seria um fake, né? Que não era um médico de verdade, todo mundo sabe quem é aquele cara. Então, assim, eu acho que o objetivo foi atingido. E assim, até onde eu sei, o direito tem um certo atraso em relação a acompanhar a sociedade, a gente sabe que isso faz parte. Então assim, se for inventada uma nova forma de matar alguém, ou a pessoa não vai ser adequadamente punida, ou vai ser punida em alguma outra... Uma analogia. Exatamente. E de novo, eu acho que ficar legislando, simplesmente não funciona. O Brasil, acho que é a prova viva, né? Não faltam leis e a gente não está longe de ser um país desenvolvido. Nós somos o eterno país do futuro, né? A preocupação, só para acabar acho que essa parte, Breno, acho que seria importante também te falar, acho que um pouco da preocupação dessa regulação, pelo menos mínima, seria mesmo para a gente impedir que uma insegurança jurídica acontecesse, principalmente em relação à LGPD, ao Marco Civil da Internet e o direito do consumidor. Porque quando a gente está lidando diretamente com a inteligência artificial, principalmente trazendo para a LGPD, que é a minha área, a gente consegue ver diretamente uma ligação. Então, às vezes, a gente vai querer aplicar uma LGPD que fica com um pouco de dificuldade por não ter minimamente uma regulação naqueles trâmites que a gente já estava conversando antes mesmo, assim, de não pegar tudo, mas o seu mínimo para a gente conseguir garantir essa segurança jurídica, mesmo antes de uma judicialização, enfim. Olha só, se você pegasse um processo que você está trabalhando e colocasse todo o material dele no armazenamento público da rede, você acha que você tem responsabilidade por isso? Sim. E se você botar as mesmas informações em outra plataforma, qual é a diferença? Assim, mas eu acho que a diferença talvez, dependendo da plataforma, claro, dependendo do domínio público que ele tenha, a velocidade do que essa informação poderia viralizar, se espalhar, entende? No caso é até mais grave, tá? Mas o fato em si da negligência, eu acho que não muda, é até agravado. Você sabe que ele vai impulsionar aquilo, e colocou assim mesmo, porque, então tá bom, ao invés de botar numa pasta, eu vou colocar no Instagram, né? Eu vou colocar no Facebook, ou no que seja. Você tem responsabilidade sobre aquilo. Né? Agora, o que é diferente de, por exemplo, você contratar um serviço privado e a empresa que está te oferecendo o serviço vazou. Aí a responsabilidade é deles, e até a questão de como eles se comportaram em relação à LGPD
porque eles sabiam que estariam processando informação sensível e não tomaram o devido cuidado no caso desse. Né? Mas aí, por exemplo, quando a gente vai utilizar sistemas, por exemplo, para dentro da empresa, aqui no escritório nós utilizamos. Nós temos acesso a onde esses dados que nós estamos colocando no sistema, onde esses dados estão armazenados, tudo isso. E não necessariamente hoje a gente tem acesso a essas informações com as ferramentas que estão disponibilizadas de inteligência artificial. Não tirando, claro, a responsabilidade de quem está colocando. É a pessoa que está armazenando ali, enfim. Mas eu acho que, de qualquer maneira, poderiam ter alguns pontos de obrigatoriedade para já estarem disponíveis para os usuários, entendeu? Assim como a gente falou no início do podcast, sobre essa questão de necessidade de treinamento, que é comum, que é necessário, que vai continuar sendo para as inteligências artificiais. Talvez, como é que eu posso utilizar se eu receber uma informação falsa, por exemplo, do ChatGPT? Ele me deu uma resposta aqui, por exemplo, se a gente pesquisa quem é o presidente da República hoje, no ChatGPT, aparece ainda que é o Bolsonaro. Ele não foi atualizado, porque o sistema não passou por uma atualização. Ok, eu tenho alguma maneira de eu mesma atualizar o sistema, ajudar auxiliar, para a gente evitar uma propagação de informações que não seriam condizentes com a realidade? Tem, ótimo, então me ensina aqui. A gente já vai colocando em prática, talvez, sabe? Olha, eu acho que você não deve usar esse tipo de solução para nada que não seja público. Eu acho que é simples assim. Você tem que ir para uma versão privada. A não ser que o material que você está usando, ou que o resultado específico que você está buscando, seja para experimentação. Que eu acho que era a ideia principal por trás disso, era você experimentar. Tanto que eu usei o ChatGPT com minha filha de 11 anos, para ela falar sobre o comportamento do gatinho. Entendeu? Não entendeu perfeitamente, não tive nenhuma preocupação, até porque eu estava o tempo todo com ela, né? Sim. Mas assim, gostei até das respostas, tá? Respostas longas, bem estruturadas, muito interessante. Acho que a gente está debatendo muito sobre os problemas. Eu acho normal, tá? Mas vamos mudar o foco um pouco. Vamos falar das oportunidades, né, que se vislumbram com o uso da inteligência artificial. Por exemplo, na área da medicina a gente vê um uso e a gente vê avanços muito positivos, né, Flávio? Então, assim, não são só notícias ruins, são pelo contrário, né? Então, na medicina, eu espero que não se discuta essa questão do papel do ser humano, como estão se discutindo nas outras áreas, pela própria característica da profissão, tá? Agora, ainda assim é aplicável, ou seja, ela poderia usar em diagnóstico, mas o médico que deixar passar, esse está juridicamente ferrado. Eu não sou advogado, mas eu posso dizer, tá? Mas esse que deixar passar direto, se der algum problema, esse não tem como se justificar via conselho, via uma série de coisas. Mas com certeza vai poder ajudar, por exemplo, em diagnóstico de imagem. Agora, de novo, você vai fazer o diagnóstico da imagem, vai dar um laudo, eu acho, e aí dentro até do que eu aprendi, que o correto seria, olha, tá aqui o laudo, viu? Valida aí o laudo, assina e publica. Não é pegar o laudo da máquina e cuspir direto. Já passar direto, né? E aí tem até aquela tendência, a preguiça, depois de um tempo a pessoa pensar assim, poxa, está acertando tanto que eu vou deixar passar. Você está incorrendo num risco, você está assumindo uma responsabilidade. É como aquela história do carro que dirige sozinho, né? Você tem que manter a mão no volante, você continua responsável. Mas ele está fazendo bem. Tá. Mas assim, as ruas não estão nem pintadas direito, está cheio de buraco. Tem grande chance de você causar um acidente. Grande chance. Ou qualquer outro fator não previsto, né? Sim. E Flávio, nesse futuro que a gente vê Primeiro, como é que você avalia o futuro da inteligência artificial? Se você vê ele de uma forma mais positiva ou de uma forma mais pessimista? E como é que a gente faz, né, para que a inteligência artificial impulsione ao invés de prejudicar o trabalho humano? Porque é uma das maiores polêmicas, isso a gente tem debatido já, essa substituição. Eu acho que é uma coisa que vai prosseguir independente da gente pensar se é positivo ou negativo. Já está acontecendo, né? Já foi. Você pensa, por exemplo, naquela ideia do filme Matrix. Gostei muito. 1, 2, o 3, o 4. Gente, o 4. O 4 foi doloroso.
Mas assim, as ideias eram muito interessantes. Agora, dentro do enredo, para que ainda precisa do ser humano? Para gerar energia? Não, gente. Mas assim, a história é muito legal. Então, porque naquele contexto todo o ser humano não servia mais para nada, né? Mas se você tirar, né, é que nem aquela história, o protagonista da história já podia ter aberto a carta, já podia ter perguntado, mas se ele fizesse com 10 minutos de filme, o filme acaba. Acabou ali. Então, assim, não adianta você ficar falando óbvio. A pessoa só pode descobrir no final, quando tiver dando, vai ser 1h30 de filme, lá para 1h25 vai descobrir. Antes não. Tá? Então, assim, esses cenários, o próprio Exterminador do Futuro foi bom também, foi muito bom, 1, 2, agora ia ter Sexta-feira 13, parte 13, é difícil, entendeu? Ali é interessante que você tinha 3 aspectos muito legais, a robótica, a inteligência artificial e a viagem no tempo. A inteligência artificial está quase que demonstrada, a robótica está bem avançada, a viagem do tempo aqui ainda não rola, né? Inclusive, é interessante porque quando a gente fala até das leis da robótica, né, é Asimov, gente, é ficção científica, muito legal, né? Como é que é? O robô não pode ferir um ser humano, o robô não pode permitir que o ser humano se fira desde que não vá contra a primeira lei. E a terceira é ele não pode permitir que os seres humanos se firam desde que isso não fira as outras duas. Isso é Asimov, gente, é ficção científica. E assim, existe uma tendência que as pessoas levem isso em consideração, mas não é uma lei científica. Então, essa ideia de uma inteligência artificial geral que vai dominar a humanidade, só se for igual eu acho que é uma história do Asimov também, que o computador percebe que nós somos moralmente muito falhos, que o ser humano tem uma tendência autodestrutiva e começa a regular o ser humano como se fosse uma criança, tutelando. Sim. Mas ainda assim não é um cenário apocalíptico. De repente é um cenário de autopreservação e as pessoas começarem a lutar contra esse sistema. Mas Acho que é uma questão de adaptação, né? e eu acho que no final das contas o ser humano acaba prevalecendo, apesar dos pesares, né? Ou os que sobrevivem, os que as gerações seguintes fazem os consertos. Mas assim, eu acho que a inteligência artificial é inevitável e hoje em dia ela já está em tudo. Então é o assistente do teu celular, é o assistente da multimídia do teu carro, é o assistente da televisão, é a fotografia, a ótica do celular não é tão boa, mas você tem um processamento ali por trás que dá que monta aquela foto bonita para você, né? Então, assim, isso tudo já vem sendo incorporado. Inclusive, a minha função principal hoje em dia não é em inteligência artificial. E está bem claro que isso vai ser incorporado em outras áreas. Mas eu acho que você tinha mais perguntas, né? Não, tá ótimo. Fica à vontade, fica à vontade. Eu acho que essa sua explanação me fez pensar, né? A gente fala muito que a arte, ela imita a realidade. Mas no que tange a tecnologia, a gente tem visto a realidade imitando a arte. Porque a gente via filmes, né, em que a gente via as pessoas se comunicando em tablets, na época que não era comum as pessoas terem celulares e falarem, né, com outra pessoa a milhares de quilômetros de distância. E agora a gente vê os filmes, a gente vê já há um tempo, né, Exterminador do Futuro e a Matrix, e a gente se pergunta, poxa, será que um dia a gente chega lá também? Então, dizem que a ficção científica impulsiona, de certa forma, a tecnologia, até porque as pessoas que são mais ligadas nisso geralmente curtem muito a ficção científica. Se inspiram. Então, assim, que nem eu falei do Exterminador do Futuro, A Viagem no Tempo, né? Filme De Volta para o Futuro. Até aquele filme dos Vingadores fala isso. Olha, não, cara, isso aí não é Viagem no Tempo, não. Isso aí é o De Volta para o Futuro. Como se eles próprios também não fossem uma ficção, né? Sim. Então, assim, a gente tende, e eu acho que sim, talvez a ideia do tablet e do celular evoluindo do relógio do Dick Tracy, né? Uma coisa mais... Não sei, de repente o relógio até teria ficado melhor. A gente já tem o relógio hoje por via das dúvidas, né? Sim. Então, sim, eu acho que quando alguém... porque como é que é? Eu vi um artigo que falava sobre isso. O artista tem essa
essa sensibilidade, né, de propor coisas que podem ser depois implementadas pela tecnologia. E se você pensar bem, esses usos de inteligência artificial, você estava falando de definição de rede neural, gente, ia ficar muito chato esse podcast para explicar isso, mas tem um valor enorme. Sim. Mas assim, a gente está no além, tá? Uma coisa importante, assim, lembra do filme Matrix? E eu gostava muito porque eles traziam conceitos usados que eles ilustravam de uma forma muito legal. Então, o que são as libraries? Tá? As libraries, as bibliotecas. Então, assim, eu quero aprender a pilotar helicóptero, né? Achei aquela analogia legal. Eu carrego uma library de pilotar helicóptero e agora eu tenho a capacidade de pilotar helicóptero. Gente, eu vim de um tempo em que a gente não tinha essas libraries. E aí você tinha que codificar aquelas coisas. Hoje em dia você importa. Você já parte daquele ponto para cima. Então, assim, implementar rede neural, não esquece, você não vai nem tocar nisso. Você vai chamar essas interfaces que vão fazer para você, já está tudo pronto. É muito mais simplificado realmente hoje do que o trabalho que era. E assim, tudo muito novo, né? A gente está falando de uma coisa que está muito avançada. Eu estava falando com o Breno isso um pouco antes da gente começar o podcast, que assim, cada dia a gente vê uma notícia diferente que a inteligência artificial conseguiu fazer algo que assim, eu não imaginava que poderia fazer. Ou Isso, com por tanta exemplo, perfeição, né? com tanta perfeição. Isso de utilizar a voz e a imagem da Elis Regina, por exemplo, naquele comercial, realmente me emocionou, porque assim, eu não imaginava que seria possível fazer daquela forma, assim, e ficou muito bonito, ficou muito perto da realidade mesmo, sabe? Então, assim, ao mesmo tempo que me assusta, é muito legal a gente ver que a gente às vezes tem acesso a umas coisas e a gente está vivendo muito isso. A gente tem literalmente tudo no nosso bolso, é aquilo que você estava falando. A gente pega o telefone hoje, você pode morar do outro lado do mundo que você fala em tempo real com quem está aqui. Assim, isso é um avanço que... E você pode interagir com essas pessoas e gerar conhecimento com elas, porque isso é que é o legal da própria ciência, né? Você faz isso, alguém vem e faz mais um negocinho, vem outra pessoa, e a coisa toda vai evoluindo em cima desses trabalhos que a gente estava falando do Alan Turing, né? E de tudo que foi produzido lá atrás, e que as pessoas foram colocando por cima disso, e assim, poxa, gente, não tem como rodar isso, não tem máquina para isso. Mas assim, alguém um dia vai ter. Vamos criar os conceitos, vamos desenvolver a tecnologia. Vocês têm ideia do que é a evolução de hardware hoje em dia? De quê? De hardware, do celular de vocês. De hardware, sim. Deixa eu pensar aqui, 1900 e... por volta de 97, tá? Você queria aumentar a capacidade de processamento de um servidor, você comprava uma placa que ela tinha buracos para você botar mais processadores. Caro, tá? E você ainda multiplicava o preço dos processadores e você tinha mais capacidade de processamento. Aí depois começaram a fazer os processadores, que dentro do socket, do encaixe dele, lá dentro, ele tinha mais de uma CPU. Então é como se ele próprio fosse 4 processadores, 8 processadores, 16 processadores. Uau! O celular de vocês, nem sei qual é, deve ter 8 pelo menos. E aí você trabalha isso para gerenciar melhor energia, produzir menos calor, você não está precisando tanto processador agora, depois eu vou usar mais. E aí como é que a gente puxa nisso um gancho para essa capacidade toda que a gente tem de inteligência artificial, de processar uma rede neural? Você precisa de mais processadores, porque você tem que fazer coisas em paralelo, tá? Você tem os nós, os nodos, todos com informações, você tem que processar aquelas coisas ao mesmo tempo. Então, assim, quando você falava de um computador antigamente, a capacidade de multitarefa dele, ele aparentava ser multitarefa, mas no processador as coisas estavam enfileiradas, e você tinha umas tecnologias para fazer a coisa chegar mais rápido para ser processada, mas efetivamente era cada uma no seu tempo. muito rápido, uma de cada vez. Aí, bom, aquela placa, né, então vou botar vários. Aí eu estou falando que os celulares de vocês vão fazer aí 8, 16 simultâneos, é muita coisa, eles são muito rápidos, são muitas coisas muito rápidas ao mesmo tempo.
Agora, boa parte da capacidade do que a gente tem hoje de inteligência artificial foi herdada da computação gráfica, mais da demanda que vem dos games. Para quem trabalha com fotografia, por exemplo, você já viu a diferença de um arquivo bruto, um bitmap, um RAW de uma máquina fotográfica profissional? São arquivos gigantescos, porque cada pontinho é um pixel, cada pontinho são 16 bits. Você pega uma televisão 4K hoje em dia, 4.096 por 1920, multiplica isso, cada um 16 bits. Isso é sem processamento nenhum, é um dump do sensor de memória, que é esse tipo de arquivo. O que a gente usa de foto é um JPEG, tem muita compressão, a imagem é altamente comprimida. O primeiro tipo de vídeo que surgiu foi o MPEG-1, que eram vários JPEGs em sequência, depois o MPEG, que era o Motion JPEG 2, onde você consegue ali fazer compressão entre os quadros. Eu não vou botar um quadro, por exemplo, o cinema, acho que são 29 quadros por segundo, que é o que engana o olho humano com qualidade. Com 10, 15 já dava, mas eles vão além. Então você faria essas trocas usando fotos digitais. Aí você entra com compressão do vídeo, para você não mostrar uma foto depois da outra. Você começa a gravar a diferença entre um quadro e o outro, bota um quadro inteiro de tempos em tempos. Tudo isso é processamento, tá? Então, assim, alguém já tinha ideia de fazer isso? Claro. Mas você tem que ter capacidade. Então, você está falando lá atrás de um DVD. O DVD fazia isso. DVD player. Aí veio o MPEG 3, que é o que a gente acabou usando mais para música, né? O tipo de algoritmo ficou melhor. MPEG 4, AV, CHD, vários protocolos foram surgindo, mas você tinha como processar. Quando a gente fala de uma placa, por exemplo, para jogar, placas gráficas, né? A gente, quando fala de um computador, você fala de Central Process Unit, a CPU. Então, né, esse socket com 16 ou mais processadores ali são CPUs. Vocês têm ideia de quantos cores tem numa GPU da NVIDIA, a mais simples hoje? 3.000 cores. São 3.000 cores por. Essa é a low. Eu vi ontem, parece que a maior são 16.000 cores CUDA. E eles processam ao mesmo tempo, 16.000. É claro que não é como a CPU, são processamentos mais simples e voltados para número, mas ela é muito boa para números, que é o que precisa no gráfico. E aí lembra que eu falei da inteligência artificial usando essa disponibilidade de equipamento? Então você pode usar a GPU para implementar a sua rede neural. Quer dizer, você não implementa, você usa libraries. Lembra que eu te falei da Matrix e você incorporar aquilo? Então, assim, você comprou a solução deles e você veio com as libraries para gráfico. Mas eu não quero usar gráfico, eu quero usar inteligência artificial. Não tem problema, carrega as outras. Já vem pronto, gente. Você já parte daquele ponto para cima. Então, é isso que impulsiona as coisas. E elas são financeiramente acessíveis. Essa também é uma grande diferença, é factível. Então, quando você fala, por exemplo, do grande mérito do ChatGPT, apesar das pessoas terem colocado coisas que não deviam ali, eu suspeito até que você sabia que isso aconteceria, tá? Ou de gente mal intencionada impulsionar o treinamento também. Mas aí entra dentro da especificação do que você vai ganhar de alguma coisa que é grátis, tá? Qual era a tua expectativa final? Você sabia que era gratuito, que você não tinha nenhum tipo de contrapartida? Eu acho que isso fica mais fácil para você definir com um advogado, né? Mas é tão simples assim? É só isso? É só isso que precisa, né? Mas é isso, acho que eu estou falando muito, gente. Não, acho que foi um ótimo encerramento para o nosso podcast. Eu acho que, em termos de inteligência artificial, talvez a gente saia com mais dúvidas do que respostas desse podcast, mas eu acho que ele já foi excelente para a gente compreender melhor como funciona e o que a gente pode esperar para o futuro, né? Então, eu agradeço muito aos nossos convidados, ao Flávio e à Júlia. Obrigado por se disponibilizarem pela oportunidade. Obrigado por se disponibilizarem a estar aqui e nos vemos no próximo Iriscast.